A paz, eu sou a Caixa Natural World Aromaterapia. Bem, hoje no Papo Aberto nós vamos estar falando sobre sexo. Bem, eu sei que o sexo, devido à tecnologia, às mídias sociais, a TV, tem se banalizado demais. Só que as pessoas não estão preocupadas com o ato em si, só em relação de ver, de expor, de estimular, mas esquecem em relação no ato, que é tão importante, que é uma cumplicidade, é uma intimidade que você vai ter com aquela pessoa que você vai estar praticando o sexo. Por isso que o melhor é quando você faz o sexo no casamento. Por quê? Porque você já tem um dia a dia, você tem uma intimidade. Só que tem um detalhe entre isso, sabe qual que é? Exemplo, tá? Para as mulheres que têm a mesma idade que eu, para trás, que tipo de acima de 38 para 40, 45, 50, os pais nunca falaram sobre sexo. Como também pode ter muitas meninas de 20 anos, 25 que estão casadas, que já são mães, e que os pais também nunca falaram sobre sexo. Só que isso tem que ser quebrado, porque na verdade tem tanta exposição em relação ao sexo e pouca conversa e orientação sobre o sexo em si. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? Primeira coisa, esse vídeo não é só para as mulheres e também para os homens. Homens, um detalhe muito importante, quando eu tenho atividade sexual e eu quero ter relação sexual com a minha esposa, principalmente quem já é mais velho, que já está casado, que tem os filhos já estão grandes, a mulher está entrando na menopausa, muitas vezes assim, eu tenho que ter paciência, mas eu tenho que lembrar de preparar, sabe, um café da manhã, às vezes na cama, uma coisa romântica, mandar um bilhetinho, dar um presentinho, sabe, dar um mimo para estimular a relação do sexo também. Tá? Não tô falando que, lógico, você tem que dar um sapato maravilhoso pra sua esposa pra ela poder transar com você, não é nada disso não. Mas um mimo acaba sendo agradável. E também lembrar que você tem que lembrar de ter o estímulo do dia, para quando chegar à noite você conseguir alguma coisa. Porque não adianta você brigar com a sua mulher, não dar atenção para sua mulher, e à noite você só quer o sexo, e além de só querer o sexo, você não se preocupa se ela está lubrificada ou não, se ela também tem vontade ou não, de fazer carícias nela ou não. Então, independente da sua idade, por que eu falo isso? Porque temos muitos clientes, tá, de 40, 45, 50 anos, onde esquecem esses detalhes, gente. E eu não posso esquecer. Então, com o passar dos tempos, não pode ser aquela coisa assim morta ou mecânica que a mulher tem que aceitar, eu tenho que fazer. E outra coisa, vamos quebrar aquela coisa, eu tenho que fazer sexo com meu marido porque senão ele vai me trair. Não, não é isso, tá? Eu tenho que ter uma coisa prazerosa, porque o sexo é para ser prazeroso entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. Por quê? Porque é uma coisa agradável, tá? Que vai ser bom para os dois, não só para um. Só que esse é o problema, as pessoas às vezes só pensam em se satisfazer, esquecendo de satisfazer o outro, tá? Então isso é muito importante. Então se ninguém te explicou isso, uma atenção. Outro detalhe muito importante, eu tenho que lembrar que a mulher, ela não é que nem o homem, que é só tocar e já pegou fogo. Não, a mulher eu tenho que ter carícias, eu tenho que ter uma palavra boa, eu tenho que fazer um chamego, eu tenho que às vezes colocar um clima para a coisa acontecer, tá? Por quê? Porque muitas mulheres às vezes têm aquela coisa de travar, também devido à criação às vezes de, não pode estar com a luz acesa, por quê? Porque não quer se expor, porque se acha feia, se acha gorda. Gente, na hora da relação do sexo, isso não importa. Se você gostar de você mesma, não importa o seu corpo, como ele está, se você já teve 3 ou 4 partos, se você aumentou, isso não importa, porque o que vale é o amor, é o carinho, isso tudo que tem que contar. Só que devido às mídias e à TV e às novelas, isso tem se quebrado e tem feito com que as pessoas começassem a acreditar que não, que a estética física é mais importante do que o amor, que o carinho, que o respeito, que a amizade que se tem durante todos os anos de casamento. E a gente tem que quebrar isso e voltar um pouquinho, sabe, a filtrar e dar um chacoalhão nesse povo que acha que isso é importante, porque não é. Então tem que lembrar também em relação ao quê? Maridos, vamos tentar fazer um chamego, sabe, a mulher tá lá cozinhando, dá um cheiro no cangote, vamos começar a esquentar para mais tarde, auxilie a sua esposa. Gente, outro detalhe, homem não pode ser tão machista ao ponto de não auxiliar a sua esposa em casa, porque às vezes a mulher tá sobrecarregada, ela tem filhos, trabalha também na fábrica, chega em casa, tem roupa para lavar, lição para ver, casa para arrumar, e o marido só chega do serviço, quer comer e quer sexo, não é isso.
Ajude a sua esposa, ajude nas tarefas da casa, auxilie sendo um bom pai, porque isso também é afrodisíaco, gente. Quando você vê seu marido também sendo um excelente pai, isso não tem afrodisíaco melhor. Por quê? Porque você acaba cada dia mais tendo aquela coisa de admiração. E a admiração tem a ver também de você começar a excitar por admirar atitudes. Isso dá diferença, gente. É a atitude que conta, sempre falo isso. Então vamos começar a observar e perceber o que eu tenho deixado de fazer, o que eu tenho feito demais, o que eu posso ponderar para o relacionamento tá legal e o sexo também rolar legal. Por quê? Porque as pessoas acham que não, que um relacionamento já tá morto, mas o sexo tem que acontecer. Hello? Como assim? Ninguém é uma maquininha que você põe lá, uma rambai que você põe a moedinha e funciona. Não é. Então, eu tenho que lembrar que eu preciso de todo um processo. E o processo é diário, gente, para que isso aconteça, tá? Então, para vocês estarem sabendo. Outro detalhe muito importante, principalmente para os homens, tá? Por quê? Porque às vezes a mulher tem muito corrimento e o homem não se preocupa em saber por que a mulher tem corrimento. Não é porque ela é suja não, meu querido. Justamente, às vezes, ela tá com uma baixa imunidade e às vezes ela também não tá com vontade, mas ela acaba fazendo para te satisfazer. Só que nesse ter que fazer, às vezes não está lubrificada. Às vezes você nem esperou ela lubrificar também e já quis introduzir, penetrar, e aí começa um machucadinho, e ali começa a ter um corrimento. Então eu tenho que entender, homens, por favor, começam a ter a percepção, começam a ser mais sensível com as suas esposas. Para quê? Para conseguir você também ter uma coisa agradável em relação ao sexo. Gente, como não é bom ter um orgasmo? É maravilhoso, a pele fica linda, o seu dia fica melhor, a noite mais ainda, né? Os seus filhos agradecem porque a mãe nem o pai estão irritados, ficam mais tolerantes. Então, isso é muito importante dentro do relacionamento. O sexo é importante dentro do relacionamento. Mas, para que ele aconteça, tem os processos. E isso eu tenho que entender. Que é o quê? De cumplicidade, de conversa, de comunhão. Entende? E não simplesmente de, como o filho não tá, vamos fazer logo. Só pela carne. Gente, começa também a educar seus filhos. Olha, né, o papai e a mamãe também tem que namorar, então fecha a porta, né, lógico que não vai dar pra vocês fazendo um barulhão, mas põe um sonzinho no quarto, pra eles saberem que é o momento de vocês, e isso ser uma coisa saudável, e não simplesmente, nossa, tá todo mundo na mesma cama, tá todo mundo no mesmo quarto, então separe os quartos, gente. Coloca o dia que eles vão fazer evento na casa do vizinho, entendeu? Que vocês vão namorar, não precisa demorar tanto, mas que vocês tenham esse tempo para vocês. Isso é muito importante. Isso sendo aqui no Japão, no Brasil, qualquer lugar do mundo, gente. As pessoas têm que começar a perceber e começar a ser mais maleável em relação a isso e abrir a cabeça em relação a isso. Por quê? Porque eu falo, quem é de 40 e poucos anos, 50 anos, não posso ver, não posso me olhar, você não pode ver, apaga a luz. Tem mulheres, às vezes, de 30 anos que têm vergonha de mostrar o corpo pro seu marido. Por quê? Porque foi criado, é feio, não pode, isso é impuro. Gente, não é nada disso, o corpo é lindo, mas quando? Não é pra você mostrar pra qualquer um. Realmente, quando você está casado, você pode ter essa cumplicidade, essa comunhão entre vocês. O banho diário junto também acaba sendo interessante, porque conversa, tem o diálogo, tem o carinho, sabe? Isso também é importante. É o momento de vocês. Comecem a ter momentos de vocês, que o papai e a mamãe somente precisa. Sem filho, sem periquito, sem papagaio. Entende? E se seus filhos são grandes, vamos despertar mais ainda, porque qual filho que não gosta de ver o pai e a mãe numa vida sexual ativa, e não só isso sexual ativo, mas felizes. Não há filhos que não gostem disso. Todos os filhos gostam de ver seus pais felizes. Então, comecem a introduzir uma educação dentro da sua casa, onde é importante sim, e onde seus filhos também têm que saber que tem um limite, entende? Em relação para vocês dois, para o marido e para a esposa. E outro detalhe também, o tratamento, tá? Então, maridos, não adianta você falar, vamos lá, ou falar de um jeito tão chulo que a mulher fala, putz, olha como o cara me trata, quer que eu tenha prazer nisso? Então aprendam. Como também, às vezes, uma brincadeira bem feita é válida.
Entende? Então faz aqueles mensaginhas picantes para sua esposa, prepara um dia, se organiza, mas lógico, temos que tomar cuidado, porque aqui no Japão, como fica todo mundo cansado, todo mundo fica às vezes até ansioso para ter essa noite especial, e às vezes pode não acontecer, principalmente pro homem, por quê? Porque às vezes tem uma super ansiedade e pode ter uma ejaculação precoce. Né? Como também se pressiona tanto, como às vezes acaba também não tendo uma noção. Então isso também tem que ser compreendido e trabalhado entre os casais, e não só entre os casais, mas procurar ajuda profissional. Por que eu digo isso, gente? Porque muitas pessoas às vezes não entendem, porque às vezes o marido está tendo tanta pressão de pagar as contas, de se preocupar com os filhos, com o periquito, papagaio que está acontecendo, e as coisas não acontecem para ele também. Não vamos só achar, não é só para a mulher que não quer. Não, o homem também pode acontecer isso, dele não conseguir ter ereção, ou às vezes não conseguir estar tendo relação sexual com a esposa, justamente por causa de muita preocupação e pressão do dia a dia. E a gente que é aqui no Japão, que sabe que o trabalho, a carga horária é pesada, que às vezes tem problema na fábrica, eu falo onde tem muito brasileiro, às vezes até se preocupa porque é um querendo puxar o tapete do outro, em vez de ter aquela comunhão, aquela amizade, aquela parceria real. E às vezes você comentar isso com um amigo, vem de ajudar, nossa, pode ser que piore, porque vão tirar a onda da sua cara. Então, gente, procure profissionais para te auxiliar, né? E sempre acabe lembrando que você tem que respeitar o profissional como o profissional vai te respeitar. Mas lembrando dos detalhes assim, a gente sempre orienta os nossos clientes em relação a isso de uma forma segura e uma forma fácil para que eles entendam. Mas também, gente, não vamos sacanear, porque quando a gente começou a falar em relação a isso, que está tendo muitos problemas aqui no Japão, começa a ter gente que começa a ter uma carência e querer me mandar mensagem. Por isso que eu fiz aquele outro videozinho falando que, tem que saber separar. Eu sou uma profissional, gente. Eu não tô aqui para ser amiga de ninguém, sim para orientar cada vez mais e saber que vocês podem utilizar uma terapia também para auxiliar nos seus problemas emocionais e sexuais. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É mais uma orientação para que vocês comecem a ter uma comunhão e uma flexibilidade e uma percepção no dia a dia dentro do casamento para que o sexo flua de uma forma agradável. Homens, comecem a perceber na hora do ato sexual se realmente a sua esposa está lubrificada. Se ela não está, gente, existe tanto lubrificante, existe o óleo, tantas tem sinergias que dá pra gente utilizar também para usar a lubrificação fora o aumento de libido. Então, quem precisar de dúvidas, escrevam pra gente, né? Também inscrevam no nosso canal, comecem a colocar nos comentários o que vocês gostariam, como que o nosso trabalho é mais de orientação, então eu prezo muito a privacidade. Escreva na nossa página lá na Natural, tá? Curta a nossa página, escreva lá na mensagem box que eu vou te orientando, sem problema algum, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima!